Irmãos, em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 18, vai dizer assim: No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Irmãos, nós vemos aqui quando Elias ele se encontrava na caverna, onde ali, irmãos, ele tinha vencido os profetas de Baal, onde ele tinha acabado com os profetas de Baal, onde ele tinha vencido aquela guerra, aonde, irmãos, ali a glória do Altíssimo se manifestou e todo o povo ali contemplou a glória, contemplou que somente o Eterno, o Altíssimo, era o Deus de Israel. E ali, irmãos, depois daquela batalha, Elias recebe uma ameaça de Jezabel. Apenas com uma palavra, irmãos, de ameaça, Elias, irmãos, ele vai desanimado, ele se desanima e ele entra numa caverna e ele fica ali, desanimado. Ele pede a morte ao Criador. E ali, irmãos, Elias, na cabeça dele, ele achava que somente ele restaria, somente ele estava vivo como profeta do Altíssimo. Somente ele, irmãos, tinha restado, ele achava. Mas aqui nós vemos que o Altíssimo fala para ele: No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, o qual, irmãos, aqueles cujos joelhos não se dobraram, qual as bocas não beijaram a Baal. E aqui nós vemos, irmãos, que o Altíssimo, o nosso Criador, ele reserva para ele separa para ele aqueles que são fiel até o fim. Ele contempla, irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Criador são como chamas de fogo. E ele está a observar os ímpios, os maus, mas aqueles justos, aqueles que não se dobram, aqueles que não se corrompem, aqueles, irmãos, que diante aos banquetes, aos manjares, às propostas, não se dobra. Ela não se corrompe, mas ela continua no caminho. Ela não faz curva, irmãos. Ela não pega atalho, mas ela decide andar pelo caminho reto, de integridade, de retidão. E aqui, irmãos, ele contempla e ele honra. E ele guarda aqueles que são fiéis. Nós vemos aqui que ele fez sobrar 7.000 que não se dobraram, que não se renderam a Baal. Diante, irmãos, de ameaça. Diante, irmãos, de perseguições. Existia ainda 7.000 que no seu coração não se corrompeu. E no capítulo 18, do versículo 13, olha o que vai dizer: Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Altíssimo em 2 cavernas, 50 em cada uma. Eu os abasteci de comida e água. Aqui nós vemos, irmãos, ali quando Elias ele se apresenta a Obadias, e ali Elias manda a Obadias avisar Acabe para se encontrar com ele. E ali, irmãos, Obadias teme. E Obadias fala a Elias: Por acaso não vistes, o meu Senhor, o que eu fiz com os profetas, como eu os escondi, como eu coloquei eles na caverna, como eu abasteci com pão e água? E aqui nós vemos o cuidado, irmãos, do Altíssimo. Para cada irmão 7.000 que não se dobram, existe um Obadias, existe provisão, existe escape, existe livramento, existe, irmãos, sustento e provisão. Existe, irmãos, um escape. Aonde há corrupção, aonde há perseguição, ameaça de morte. Jezabel ameaçava, Jezabel matava os profetas. Ali houve, irmãos, morte dos profetas. Mas aqui Obadias esconde 100 profetas. Aqueles que não se dobraram, aqueles que não se renderam. Por quê? Porque o coração era reto, o coração era temente ao Altíssimo. Ali aonde, irmãos, muitos tinham se corrompido. Muitos estavam ali, irmãos, se rendendo à idolatria, se rendendo a Baal, com medo de morrer. Ali o próprio Criador separou para ele aqueles que eram fiéis, aqueles que não mancharam as suas vestes, aqueles que não se curvaram, irmãos, perante fama, perante luxo, dinheiro. É isso que ele faz, irmãos, com aqueles que não se dobram. É isso que o Altíssimo faz com aqueles que não se corrompem e permanecem fiéis, mediante ao estreito, ao aperto, à perseguição, mediante ao dia mau, ao mundo corrupto. Ele ainda separa para eles, ele ainda guarda, ele ainda dá escape, ele ainda sustenta com pão e água, irmãos. Ele envia Obadias para livrar e para guardar aqueles que não se dobram, mas que se rendem, que se dobram somente perante o Altíssimo. Aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação, irmãos.
Então que nós venhamos ser como esses 7.000 profetas que não se dobraram, que não se renderam, mas permaneceram firmes até o fim.